Vou ver se a gente consegue hoje falar sobre quem é Melquisedeque, né? Coloca no 23, no slide 23 aí, por favor. Nós paramos nesse slide na última quarta-feira, falando sobre ele, o dízimo no Novo Testamento. Vamos dar só uma recapitulada para a gente não perder o fio da meada, né? O dízimo no Novo Testamento. Nós falamos sobre o dízimo no Antigo Testamento e agora nós vamos iniciar sobre o Novo Testamento, porque muitos dizem que no Novo Testamento não se devolve o dízimo, né? E nesse estudo nós vamos ver que sim, que o Senhor, Ele requer de nós, né? E nós vamos ver, slide por slide, nós vamos mostrar sobre isso, né? Vou dar só uma lida rápida para a gente já passar para os outros. Alguns crentes aqui não apreciam muito o fato de os pastores às vezes falarem dinheiro, né? Esquecem-se eles que este era um assunto frequentemente mencionado por Jesus. A Bíblia refere-se mais vezes ao dinheiro do que mesmo à oração ou à fé. Impressionante isso, né? Porque quando a gente ora, a gente pensa que fala mais sobre oração, sobre fé, sobre isso, mais nada. A Bíblia refere-se mais vezes ao dinheiro. Por quê? Porque a obra do Senhor, ela precisa caminhar. E ela não caminha sem ter recursos, porque por enquanto nós estamos vivendo na terra, né? E tudo precisa de recursos, né? Você não vai fazer nada sem que não tenha recursos, né? Por isso o Senhor proveu e proverá. Os que não querem, o Senhor vai levantar quem queira, mas que a obra dele não vai perecer, né? Por causa disso. Jesus falou sobre dinheiro 90 vezes. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, 22 refere-se a dinheiro. 24 das 49 parábolas mencionam o dinheiro. Falamos sobre isso. O dízimo em vigor no Novo Testamento. Aos que afirmam que o dízimo pertence ao Velho Testamento, a lei, que não temos nenhuma obrigação de pagar. Sempre eu tenho falado aqui que o dízimo é anterior à lei. O dízimo é anterior à lei. Aí eu passo, dá mais ênfase a isso. E explica por quê. Eu já expliquei e vou explicar novamente. Por que ele é anterior à lei? Porque quem primeiro deu o dízimo foi Abraão, deu a Melquisedeque, que é um tipo de Cristo. Nós vamos estudar hoje e vamos ver quem era verdadeiramente esse Melquisedeque. E vamos desmistificar esse negócio de que Melquisedeque é 100. Melquisedeque não é 100, né? Não é. Porque 100 tem genealogia, Melquisedeque não. De Abraão até Moisés, há um espaço de 400 anos. Então, quando Abraão deu o dízimo, falamos sobre isso aqui, quando ele deu o dízimo a Melquisedeque, né? Tem 400 anos de diferença de tempo, de espaço entre Abraão e Moisés, onde foi dada a lei, né? Foi só incorporada a lei. E ele continua na dispensação da graça, né? Eu achei muito interessante, o pastor me mandou essa imagem, falei, vou colocar lá, que eu achei muito interessante isso. Só isso aí já fala tudo, né? Aí eu coloquei essa passagem aqui, em Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Provérbios 3:9. Aí está aqui um pedaço de bolo, um bolo inteiro, né? Aí um pedaço, aí a pessoa que fez isso aqui, não fui eu, só copiei e coloquei aqui. Ser dizimista é honrar com o primeiro pedaço aquele que te deu o bolo inteiro. Ele te deu o bolo todo. Aí você vai honrar ele só com um pedaço. Vai pegar um pedaço e vai dar. Isso, por si só, já explica o que é dízimo e já explica o que é primícia. Deus não quer nada de segunda mão, Ele não quer nada de terceira ou de quarta. Ele quer o primeiro, o melhor. A primeira vez que se fala em primícias na Bíblia, quando Ele requer do homem primícias, está lá em Gênesis 4. Quando, não sei se versículo 6, não sei qual o versículo bem, mas sei que é Gênesis 4, quando Caim e Abel foram oferecer a oferta ao Senhor. Seu pai já tinha ensinado, seu pai Adão já tinha ensinado como se ofertava ao Senhor. Aí eles foram,
ofertar ao Senhor. Ali é a primeira vez que se fala em primícias. Seu pai Adão ensinou a eles. E a gente viu ali que um aprendeu direitinho e o outro nem tanto. Né? 4:4. Quem quiser olhar aí, Gênesis 4:4 vai ser a primeira vez que se fala em primícias. Aí quando você olha aquilo ali, você pensa que é dízimo. Mas não, aquilo ali é oferta. A Bíblia, ela orienta em várias versões, até inclusive com o presbítero Marcelo, olhamos em várias versões, é oferta. Porque Bíblia, irmão, é muito difícil. Não há uma pessoa que possa dizer, conheço Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não conhece. Porque Bíblia, toda vez que você lê ela, Deus te dá um entendimento diferente. Daquele versículo que você está cansado de ler, cansado de saber o significado, Deus vai te abrir um novo leque. Né? Porque o nosso Deus é assim, ele é multifacetado. Né? Cada hora ele te mostra um lado da sua face. Né? Então, a sua palavra ela é muito profunda. Quanto mais você cava, mais água tem. Né? Então ali é o primeiro momento, Gênesis 4:4, que se fala em primícias. E eu achei bem interessante essa imagem desse bolo. Ele pegou o primeiro pedaço, a primícia, o primeiro, o melhor, e deu para Deus. Né? Isso é honrar ao Senhor com as primícias, com o primeiro. Por que Deus não aceita? Aí você olha lá, eu não vou entrar no cerne da questão, vou só dar só uma pincelada sobre essa oferta de Caim e a oferta de Abel. Por que Deus aceitou de um, não aceitou de outro? Né? Quando Abel ofertou, ele fez segundo o ensinamento de seu pai Adão. Deu o primeiro, o melhor. Foi lá no meio da sua criação, pegou o melhor, o animal mais bonito, mais sem nenhuma marca, sem nenhuma ruga, sem nenhum defeito, e ofereceu ao Senhor o primeiro, o melhor. Já Caim não. Ele quis oferecer da maneira que ele quis. Aqui eu pego qualquer um aqui e dou, já estou oferecendo mesmo. Já que eu estou oferecendo, eu ofereço do jeito que eu quiser. E Deus rejeitou. Porque Deus, ele não aceita nada dessa maneira. Ele não aceita nada que esteja fora das suas determinações. E há uma profundidade muito maior em relação a essa oferta de Caim e Abel, que eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque remete a Jesus, né? Porque ele ofereceu o holocausto ali e tal, e aquela oferta simbolizava o próprio Cristo, e aí, se você vai aprofundando nessa mensagem, você vai chegar em Cristo, que o homem, como Caim, ele quer se justificar a si mesmo, da maneira que ele quer, e já Abel não, ele sabia que ele precisava de um Redentor, Cristo Jesus, por isso o símbolo daquele animal ali que foi oferecido em holocausto. Não vamos entrar nesse detalhe, porque isso é uma outra pregação e uma profundidade muito, né? E não dá para a gente entrar nesse detalhe. Então, eu só trouxe isso aqui para a gente ver sobre primícia, que nesse Gênesis 4:4 é a primeira vez que se fala em primícia. Quando você olha, aí você vai pensar que aquilo ali, não, aqui ele ofereceu o dízimo aqui para o Senhor. Não. A primeira vez que se fala em dízimo é lá mesmo com Abraão e Melquisedeque, tá? Então, por isso que eu trouxe essa imagem e provérbios aí para falar sobre essas primícias. Jesus não veio abrogar, ele não veio abolir, ele não veio destruir nem a lei, nem o que estava na lei, né? Muito pelo contrário, ele cumpriu, foi o único capaz de cumprir a lei em todos os seus preceitos. Jesus declarou no Sermão do Monte que não veio revogar a lei, mas cumpri-la. Devemos fazer distinção entre lei cerimonial e lei moral. A lei cerimonial ficou circunscrita ao Velho Testamento. Refere-se a costumes próprios do povo de Israel sobre a alimentação e tantas outras coisas que Deus foi ensinando aquele povo ali para que eles não fizessem, porque era uma lei cerimonial específica para eles, né? Não temos nenhuma obrigação hoje para com essa lei, de cumprir essa lei cerimonial. Mas a lei moral, sim, continuamos com a obrigação de cumpri-la, né? Porque ela permanece. Os 10 mandamentos, por exemplo, faziam parte da lei. Quando você vai lá ver lá os 10 mandamentos,
Você vai ver que ele ficou resumido em 2. Né? Os 5 primeiros, amarás o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas. E os 5 últimos, e ao Senhor e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, os 10 mandamentos, ele ficou resumido em 2. Ficou sintetizado. Você vai amar ao seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto. Né? Então, fazia parte da lei, mas permanece até hoje. Né? Porque são princípios eternos, estabelecidos por Deus para as relações humanas. Assim também acontece com o dízimo. Ele pertence à lei moral de propriedade. Né? Porque Deus, ele é o possuidor dos céus e da terra. O princípio de que Deus é o dono de tudo permanece. Com ele o nosso reconhecimento dessa propriedade, expresso através do dízimo. A gente reconhece que ele é proprietário de tudo e que nós temos, que nós somos apenas mordomos, somente cuidamos daquilo que é tudo dele. Né? E devolvemos só uma parte para ele. E ficamos com todo o resto, administrando, porque tudo é dele. Né? Até o carro que a gente anda, a casa que a gente mora, tudo é dele. O dízimo é uma prática generalizada. Como nós já falamos, lá no dízimo do Antigo Testamento, que todos davam. Né? Então, generalizou-se isso. Dirá alguém, não há nenhum mandamento de dar o dízimo no Novo Testamento. De fato, há. Em Mateus 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Está vendo o que ele está falando aqui? Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquela. Qual o problema que há aqui, irmãos? Mateus 23. Deixa eu pegar esse negócio aqui para lá, que esse negócio aqui está me atrapalhando. Chega aqui para mim, Marcelo, por favor. Coloque um canto aí, põe para mim. Está travada a voz. Está travada aqui. Deixa eu travar aqui. Pronto. Qual a dificuldade que há nisso aqui, irmãos? Fizeram um cavalo de guerra, uma confusão tão grande com este versículo 23 de Mateus, e disseram, se você for procurar na internet, é só o que tem, tá? Que aqui Jesus aqui está condenando o dízimo. Não, de maneira que olha o que ele diz. Vamos olhar no versículo, no detalhe, tá? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Está falando que os mestres da lei e os fariseus são hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Eles davam o dízimo dessas coisas que eles plantavam, né? Mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Davam o dízimo, mas não tinham misericórdia, qualquer coisa, já apedrejava o povo, a mulher estava em adultério, que ia apedrejar a mulher, deixava o homem ir embora. Ora, ninguém adultera só. Eu nunca vi falar que ninguém adultera só. Quando você adultera com 2, 3, 4, 5. Mas ali, pelo que a Bíblia diz, eram 2. Era um homem e uma mulher. Pegaram a mulher e vamos apedrejar. Não tinham misericórdia. E a justiça dele como trapo de imundícia, como a Bíblia diz. Pegaram a mulher, vamos apedrejar a mulher. Aí cadê o homem? Porque eram machistas, extremamente machistas. Eu não sou feminista, irmãos, não sou de maneira nenhuma, longe de mim isso. Então, a justiça deles é como trapo de imundícia. Por que eles não pegaram o homem e a mulher para apedrejar? Não, deixaram o homem ir embora, né? E vamos apedrejar a mulher. Então vamos voltar aqui. Isso aí eu só falei para mostrar que a justiça, como era a justiça deles. Que eles faziam tudo isso, dizimavam hortelã, endro e cominho, mas negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, que era a justiça. Já que é para ser justo, vamos ser justos. Se errou os dois, vamos apedrejar os dois.
que é o que a lei mandava. A misericórdia e a fidelidade não eram fiéis, eram ladrões. E tantas outras coisas, né? Adúlteros e tantas outras coisas. Os filhos de Eli, por exemplo, nós já pregamos sobre isso aqui, né? Eles pegavam uma porção que o povo ia lá para entregar para o Senhor e eles coziam e para poder dar a gordura e a melhor parte para o Senhor. E eles pegavam os filhos de Eli e falavam, não é para cozinhar não, nós vamos fazer churrasco com isso aí tudinho. Não eram fiéis. Isso é só um exemplo de tantos, né? Aí que ele continua. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então é para praticar os dois. É para continuar ofertando, trazendo dízimo ao Senhor e ser justo, ter misericórdia e ser fiel, né? O versículo, por si só, ele se explica. Por si só. Por isso que Bíblia, cada um tem a sua Bíblia. Cada um. Aí a pessoa vai se deixando levar por falácias. Não permita que isso aconteça contigo. Vai lá na Bíblia. Ore e peça ao Senhor. Não comece a estudar a Bíblia como um livro qualquer, mas comece a estudar a Bíblia como boca de Deus. E se você tem alguma dificuldade, não se preocupe, porque o autor dela está bem perto do seu lado para te explicar aquilo que você precisa saber. É só você orar, né? Lendo ela, orando, para que você possa aprender, não para ficar contendendo com ninguém e ficar arrumando confusão com ninguém, brigando com ninguém, para dizer que sabe mais ou sabe menos. Nós sabemos o mesmo tanto, irmãos. A Bíblia todos nós temos, basta que nós busquemos ao Senhor e o Senhor vai nos dando entendimento, né? Tratava-se de uma prática generalizada, né, eu disse, o mandamento sobre o dízimo seria no dizer do povo, chover ou molhado, porque todos já faziam. É a mesma coisa que você ia falar, obrigar uma pessoa a tomar banho todos os dias, ela já faz isso, não precisa estar obrigando ninguém, porque ela já faz isso, é chover ou molhado, como nós dizemos, né? Nessa base não deveríamos guardar o domingo. Se fôssemos ir por esses ensinamentos deles, né? Não teríamos que guardar o domingo, porque a lei dizia que era sábado, né? E na Bíblia não está falando especificamente que é o domingo, mas nós temos esse dia para dedicarmos ele ao Senhor, né? E não guardamos mais o sábado, porque o Senhor Jesus é Senhor do sábado, né? Ele é Senhor do sábado. Nós não estamos mais debaixo da lei cerimonial, somente da lei moral. Porque não temos mandamento positivo nesse sentido, no domingo, né? De guardar o domingo. Temos, entretanto, referência suficiente a reuniões de crentes no primeiro dia da semana, para nos assegurar de que esse era o dia de guarda dos cristãos. Tem muitos exemplos na Bíblia de que eles se reuniam nesse dia, né? O mesmo acontece em relação ao dízimo. Então, sobre esse versículo aí ficou tranquilo, não tem nada oculto aí, ele mesmo se explica. Referências ao dízimo. Há 3 referências ao dízimo no Novo Testamento. Para quem diz que o Novo Testamento aboliu essa prática, né? 2 delas paralelas se referem ao mandamento de Jesus aos fariseus. Quanto ao dízimo, Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42. A terceira é de Hebreus 7, de 1 a 10, em que Melquisedeque aparece como figura de Cristo. Na conversa com os fariseus, Jesus fala do escrúpulo deles em dizimar até as menores coisas, esquecendo-se do mais importante, que era a prática da misericórdia e da fé. Insiste com eles para que continuem a praticar o dízimo, mas deem atenção devida às obrigações morais, né? Continue a prática do dízimo, mas tenha misericórdia, tenha amor, seja justo, né? Cristo dá claramente seu apoio à doutrina do dízimo. Os que fazem objeção ao dízimo levantam-se todavia para dizer que o mandamento foi dado aos fariseus e não a nós, né? Engraçado e interessante também que todas as vertentes que eles buscam é para dizer que foi abolido, que não existe. E a Bíblia claramente mostra que está aí e é para continuar.
respondo, primeiramente que neste caso teríamos de desprezar todos os outros ensinos de Jesus dirigidos aos fariseus. Vamos lá. Já que foi dado aos fariseus, né? Eu acredito que nós somos melhores do que eles. Então, se para os fariseus foi dado aquele ensinamento, nós somos melhores do que eles. Temos que ter obras superiores às obras dele, né? Porque temos Cristo. Entretanto, não deixamos de aplicá-los a nós, de modo geral. Se o fazemos em relação a outros aspectos da vida religiosa, porque também não em relação ao dízimo. Mas ainda convém lembrar que nosso Senhor Jesus declarou ser a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Então, a nossa justiça tem que exceder a deles. Por quê? Porque nós temos Cristo, nós conhecemos Cristo. A nossa mente é a mente de Cristo. Então, as nossas obras têm que ser superiores a deles, né? Neste caso, Jesus está colocando para nós um padrão mais alto que o dos fariseus. Muito mais alto. Porque se eles davam o dízimo e não tinham nem justiça, nem misericórdia, nem amor, como nós temos Cristo e a mente de Cristo, nós temos que continuar a dar o dízimo e ter na nossa mente que devemos ser justos, misericordiosos. Porque a nossa justiça tem que exceder a deles. Já que esse ensinamento foi dado só para ele, então se foi dado só para eles, nós que temos Cristo, muito mais será cobrado de nós. Mas não é isso que eles querem dizer. Eles querem dizer que foi dado somente para eles, para nós não. Nós estamos livres disso, né? Que é uma mentira sem tamanho. Neste caso, Jesus está colocando para nós um padrão mais alto que o dos fariseus. Estaria ele omitindo a prática do dízimo, parte integrante da justiça dos fariseus? De modo nenhum. Se ficarmos aquém dos fariseus na prática do dízimo, estaremos dando prova de que a nossa religião produz frutos inferiores aos do farisaísmo. Por que inferiores? Porque apesar deles não terem misericórdia nem justiça, eram dizimistas. Então, se eles eram dizimistas e não tinham justiça nem misericórdia, nós temos que fazer os dois. A terceira referência ao dízimo no Novo Testamento é de Hebreus 7, 1, 10. O autor está provando nesta carta a superioridade de Cristo sobre a velha dispensação. E aqui, de modo particular, sobre o sacerdócio judaico. Refere-se a Melquisedeque e ao dízimo que Abraão lhe pagou, acrescentando que esse Melquisedeque era a figura de Cristo. Isso aqui eu trouxe, está meio assim borrado, porque eu copiei de lá, não quis procurar uma imagem melhor, porque eu não estava sem tempo. Mas isso aqui é o que circula pela internet, aí eu quis trazer. Aí diz assim: os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Hebreus 7, eu acho que é 5 aqui. Aí o camarada botou aqui. Porque a lei, aqui ele colocou isso aqui, porque a lei mandava trazer o dízimo aos levitas. Eu já até falei sobre os levitas aqui, naquela rebelião que teve lá no Monte Sinai e tal. Foram separados. Então, como eles não teve porção na divisão das terras, eles não tinham salário, eles tinham que viver das ofertas dos dízimos do povo, né? Então, aí ele trouxe isso aqui. Tudo bem, é uma verdade, é uma máxima, né? Aí ele pega essa máxima e aí ele começa a colocar um bocado de mentira e o povo acredita. Acordem, ele diz. O teu pastor ou padre não são judeus e nem são da tribo de Levi. E nós não estamos debaixo da lei. Portanto, eles não têm direito de receber dízimo de ninguém. Nós vamos, nos próximos slides, nós vamos falando sobre isso aqui, mas já de cara, a gente já tem visto desde das quartas-feiras passadas que o dízimo é anterior à lei, né? Entre Abraão e Moisés, 400 anos. Quem é Abraão? Abraão, pai dos crentes. O pastor está me falando uma coisa hoje muito interessante. E também pai do dízimo, né? Apesar de que Adão, de que seus filhos ofereceram ofertas, e com certeza deve ter dado o dízimo também ao Senhor, porque o Senhor, quando falava Adão face a face, deve ter ensinado isso com certeza. Caim e Abel.
Caim e Abel, né? Quando ele passou para os seus filhos, Caim e Abel, mas Adão, ele recebeu esse ensinamento do Senhor. Então, com certeza, ele ofertou, ele deu o dízimo, mas a Bíblia não fala. A primeira vez que se fala, claramente na Bíblia, se fala de dízimo sendo entregado a um sacerdote, é essa passagem que fala sobre Melquisedeque, Abraão entregando o dízimo a ele, né? Quem é Abraão? Quem é Abraão? Não é Abraão, Isaac e Jacó, e daí não veio toda a linhagem dos judeus? Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vou te levar para uma outra terra, vou te fazer pai de uma grande multidão, tal. Já falamos tantas vezes sobre isso aqui. Então, Abraão nada mais é do que o pai dos crentes. E pode-se até dizer pai dos dízimos também, porque ele foi o primeiro, que a Bíblia registra, que deu o dízimo. Quando eu falei aqui agora há pouco sobre Caim e sobre Abel, eles estavam entregando uma oferta, que uma foi rejeitada, outra foi aceita. Nós estávamos falando. Mas quando se fala em dízimo propriamente dito, é nesse caso de Abraão e Melquisedeque. Né? Então, de cara aqui, já para combater isso aqui, para quem nunca nem ouviu falar de nada disso, de Bíblia, de nada disso, só isso aqui já mata, porque o dízimo é anterior à lei. Você não precisa nem ter esses conhecimentos bíblicos todos para saber disso, já combater isso aqui, né? Independente da tribo de Levi aqui, que nós vamos falar mais à frente, eu vou esperar ver o slide, senão eu começo a falar aqui, depois eu fico repetindo tudo de novo. Independente aqui da tribo de Levi aqui, né? Que para quem quer para se entregar o dízimo, né? Abraão viveu 400 anos antes de Moisés, antes da lei. Só isso aqui já mata, mas vamos ver mais. Vamos combater isso. Nós temos que ser verdadeiros apologetas. O que é isso? Defender a fé, a Bíblia, a palavra de Deus. Enquanto a gente entra em internet, esses sem compromisso, a gente pode até falar, esses irresponsáveis, não tem igreja, não tem pastor, não tem compromisso com o reino, não tem compromisso com Cristo, sai apedrejando, jogando pedra, aonde acertar, acertou, não está preocupado. Nós estamos preocupados porque nós somos sacerdócio real, geração eleita, povo santo, separado do Senhor Jesus, e temos compromisso com o Rei. Por isso que nós temos que defender a fé, temos que defender a Bíblia, temos que defender a palavra, temos que defender. Não podemos deixar de cada um que vem, joga uma pedra, aí o outro vem, joga uma pedra. Não, espera lá, espera lá. Nós não vamos sair discutindo com ninguém, não. Mas a primeira oportunidade que você tem, você vai pregar a verdade. Você vai falar a verdade. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz isso, isso e isso. A Bíblia diz assim. O que você está falando aí, você está equivocado. Para não dizer coisa pior. Você está desvirtuando a palavra e levando um cego e outros. Vão cair tudo no abismo, um buraco. Né? Hebreus 7. O que diz? Esse Melquisedeque, rei de Salém. Salém foi o primeiro nome de Jerusalém, viu? Presta atenção, que esse Melquisedeque, qual foi a outra vez que ele apareceu, a não ser aqui? Melquisedeque. As 3 vezes. Melquisedeque, ele só apareceu aqui, recebendo esse dízimo. Ele não apareceu hora nenhuma mais. Tempo nenhum mais, você vai ver, você pode ver falando sobre ele, mas ele aparecendo para uma pessoa, você não vai ver. Ele só aparece aqui recebendo o dízimo de Abraão. Isso é tão profundo, isso tem uma profundidade tão grande. Por quê? Esse Melquisedeque, ele não é Sem. Ele não é filho de Adão, não. Não é. Ele não tem genealogia, que é o que a Bíblia diz. Vamos lá, vamos continuar e eu vou falando, tá? Esse Melquisedeque, rei de Salém. Salém foi o primeiro nome de Jerusalém. Quem é o rei de Jerusalém? Jesus. Vai ver bem. E sacerdote do Deus Altíssimo. Encontrou-se com Abraão.
quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Já falamos desse tudo, não vou falar de novo, tá? Vamos ficar repetindo e a gente não chega em lugar nenhum. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Vamos dar só uma paradinha aqui. Rei de Justiça. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, não é assim? Então, qual homem que é justo? Não tem. Não existe. Eu estou querendo enfatizar estes pontos, que eu quero provar para você aqui que esse Melquisedeque, ele é Cristo. Ele apareceu para receber o dízimo de Abraão. Aleluia. O próprio Cristo. É uma teofania, né, pastor? É, teofania. É uma teofania. Esses termos teológicos, eu não sou teólogo, ele tem que perguntar para o teólogo. É uma teofania. Jesus apareceu em forma desse Melquisedeque. Por isso diz que ele é rei de justiça. Só é o único justo, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia, ela não se contradiz. Muitas vezes a gente lê alguma coisa assim apressadamente, a gente uma contradição, sabia ter um erro aqui, não tem, minha amiga. É você que não lê o restante da história. Começa a procurar que você vai ver lá. Que não há contradição. Quando aqui a Bíblia diz que ele é rei de justiça, só há um justo sequer, Cristo. Por isso esse Melquisedeque aqui recebe este título, rei de justiça. Ainda tem mais. Depois, rei de Salém. Rei de Salém. Rei de Jerusalém. Jesus. Quer dizer, rei de paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Ele nem fim de vida. Então quer dizer que ele não tem fim de vida, então está vivo. Melquisedeque está vivo até hoje. Aqui, ele está falando que isso aqui é o Cristo. É o Cristo. Mas como ele não tinha nascido ainda de mulher, né? Por obra do Espírito Santo. Então, e não aparecia o nome de Jesus no Antigo Testamento, só em formas teofânicas assim, né? Então, aí deu-se esse nome, Melquisedeque. Vamos continuar aqui. Rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Não tem, quem é o grande eu sou? Deus. Eu sou. Aí Moisés chegou para ele, mas eu vou falar o que lá para aquele faraó? Quem é você? Quem é você? Diga a ele que eu sou. O grande eu sou. Ele é. Ele não tem princípio, não tem fim. Não tem fim de dias. Ele é eterno, né? Feito semelhante ao Filho de Deus.